Nos últimos dias, informações confidenciais indicam que a liderança ucraniana está reavaliando sua postura no conflito com a Rússia. O governo de Kiev, antes totalmente focado em resistir militarmente, parece agora considerar uma alternativa menos agressiva, a busca por uma solução negociada que envolva concessões territoriais. A principal razão dessa mudança de abordagem seria a necessidade de proteger a segurança do presidente Volodymyr Zelensky e assegurar a estabilidade política do regime atual. A pressão de potências ocidentais, em especial os Estados Unidos, tem sido fundamental para convencer a Ucrânia de que a melhor maneira de evitar uma maior escalada do conflito é reduzir as hostilidades. Informações que vazaram de reuniões diplomáticas em países do Oriente Médio indicam que Kiev está considerando suspender os combates em várias regiões estratégicas, incluindo áreas vitais como Kherson, uma das cidades mais afetadas pela guerra no sul do país. Esse possível cessar-fogo, ainda não confirmado oficialmente, reflete a gravidade da situação política e militar da Ucrânia, que se encontra diante de um dilema crescente. A vitória no campo de batalha parece cada vez mais distante e a sobrevivência do governo ucraniano passa a ser uma prioridade maior. Ao mesmo tempo, em Kiev, a pressão interna sobre a liderança ucraniana tem aumentado. Diversos políticos, incluindo um ex-deputado que acompanha de perto a crise, afirmam que a decisão de negociar com Moscou é uma rendição política disfarçada. Segundo esses críticos, o governo ucraniano estaria priorizando a preservação do poder político de Zelensky, em vez de buscar uma vitória militar a qualquer custo. Este ponto de vista é amplificado pela crescente frustração entre os altos oficiais ucranianos, que começam a aceitar a ideia de que a guerra não será vencida de forma decisiva. Além disso, apesar das expectativas de que Moscou rejeitasse qualquer possibilidade de cessar-fogo, o Kremlin surpreendeu ao mostrar interesse em negociar, embora com condições rígidas e limitadas. Essa mudança estratégica por parte da Rússia altera significativamente o equilíbrio de forças no campo de batalha. Moscou, agora, parece disposta a aceitar um fim temporário das hostilidades, mas não sem garantir a consolidação de suas conquistas territoriais. Nos bastidores diplomáticos, os Estados Unidos têm adotado um tom mais cauteloso. Um diplomata norte-americano recentemente alertou que uma pressão excessiva sobre a Rússia poderia resultar em uma escalada perigosa. Em vez disso, Washington busca abrir espaço para uma solução negociada, com o objetivo de evitar uma maior deterioração da situação. Especialistas apontam que a estratégia norte-americana visa um acordo que assegure a estabilidade política da Ucrânia, sem provocar uma ruptura definitiva com Moscou. Além disso, fontes próximas a negociações secretas revelam que as discussões em andamento no Oriente Médio não se concentram apenas na segurança territorial da Ucrânia, mas na proteção pessoal de Zelensky. A ideia seria garantir a integridade do atual governo, mesmo que isso envolva a concessão de territórios à Rússia. Esse enfoque em salvar o regime ucraniano por meio de acordos que possam comprometer a soberania nacional tem gerado desconfiança sobre as reais intenções dos aliados ocidentais. A retirada das tropas ucranianas de determinadas áreas-chave, como sugerido por autoridades norte-americanas, é vista por analistas como uma sinalização de que a rendição parcial de Kiev se aproxima. Esse movimento, se confirmado, seria um golpe significativo para a moral das forças ucranianas, que temem que a perda de território seja interpretada como uma derrota irreversível. Ao mesmo tempo, há rumores de que a convocação de novas eleições na Ucrânia está sendo discutida, um movimento que poderia aprofundar ainda mais a instabilidade política no país. Dentro do Kremlin, a perspectiva de uma mudança na liderança ucraniana também não é descartada. Moscou vê a possibilidade de novas eleições como uma chance de promover uma liderança mais alinhada para interesses da Rússia e do bloco oriental. Já em Kiev, o clima de incerteza é palpável, com muitos questionando a legitimidade do governo de Zelensky caso ele ceda a qualquer pressão externa ou aceite acordos que envolvam a perda de soberania. Enquanto essas negociações diplomáticas seguem, os combates continuam intensamente em várias frentes. As forças russas continuam a avançar nas regiões de Donetsk, Lugansk e Zaporígia, consolidando suas vitórias
vitórias e reafirmando o controle sobre os territórios conquistados. A situação em Kharkiv, uma das maiores cidades do leste da Ucrânia, permanece tensa, com a Rússia tentando expandir sua presença no território. Este cenário de congelamento do conflito, onde nenhuma das partes obtém uma vitória clara, está redefinindo o futuro da guerra. A Rússia, com sua força militar consolidada, continua a manter o controle sobre várias regiões estratégicas, como Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, além de outras áreas do sul, como Zaporíjia e Kherson. Essas vitórias territoriais são vistas como um avanço significativo para Moscou, pois não apenas ampliam sua zona de influência, mas também dificultam qualquer tentativa de recuperação por parte das forças ucranianas. Enquanto isso, a Ucrânia, com o apoio ocidental, busca preservar a estabilidade interna do governo de Kiev, enfrentar as dificuldades econômicas e sociais impostas pela guerra e evitar o colapso total de suas instituições políticas e militares. A situação nas linhas de frente continua tensa, com combates intermitentes e uma clara divisão entre as áreas sob controle ucraniano e russo. Ao mesmo tempo, as grandes cidades ucranianas, como Kyiv e Lviv, continuam sendo centros vitais para a administração e resistência, mas enfrentam os desafios de lidar com os danos causados pelo conflito prolongado, tanto no aspecto humano quanto na infraestrutura. Além disso, a crescente pressão interna sobre o governo de Volodymyr Zelensky, devido à exaustão da população e ao impacto das sanções econômicas, torna o cenário ainda mais delicado. A possibilidade de um cessar-fogo temporário está sendo discutida de maneira cautelosa, tanto por Moscou quanto por Kiev, como uma forma de redefinir os rumos do conflito, permitindo uma pausa nas hostilidades para que ambas as partes possam reavaliar suas estratégias e priorizar a estabilidade política. No entanto, sem uma resolução definitiva ou um acordo duradouro, o destino do país permanece incerto. As negociações para um cessar-fogo, por mais necessárias que possam ser, enfrentam obstáculos significativos, principalmente devido à falta de confiança mútua entre os líderes russos e ucranianos, que seguem em um impasse diplomático difícil de superar. Por fim, a guerra na Ucrânia, que começou como uma luta pela soberania nacional e pela integridade territorial do país, pode agora estar se transformando em uma questão mais complexa sobre a sobrevivência política do governo ucraniano. O conflito evoluiu de uma batalha pela preservação do território para uma luta pela manutenção da estabilidade do regime de Zelensky. A Rússia, com sua presença militar crescente e suas vitórias no campo de batalha, está cada vez mais em uma posição vantajosa. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, que inicialmente apoiaram fortemente a resistência ucraniana, têm agora ajustado sua postura diplomática, buscando alternativas que envolvem a negociação de um cessar-fogo, enquanto tentam evitar uma escalada maior. A pressão internacional para encontrar uma solução negociada também aumenta à medida que o custo humano e econômico da guerra se eleva, afetando não apenas os países diretamente envolvidos, mas também a segurança global e as relações geopolíticas. O futuro da Ucrânia, portanto, dependerá das decisões tomadas longe dos campos de batalha, nas salas de negociação e entre os bastidores diplomáticos. Essas escolhas, envolvendo potências ocidentais e a Rússia, terão repercussões profundas, não apenas para a política interna da Ucrânia, mas também para o equilíbrio geopolítico da Europa Oriental. A questão da soberania ucraniana, a integridade de suas fronteiras e a preservação de seu governo democrático continuam sendo elementos cruciais para os ucranianos, mas o cenário atual sugere que o país pode se encontrar em um ponto de inflexão, onde a sobrevivência política do governo ucraniano será colocada à prova de uma forma ainda mais decisiva.